Agora estamos tendo um discurso sério sobre querer entrar em guerra contra a Rússia novamente. É tudo tão absurdamente emocional, social, econômico. Explodir o gasoduto, sanções que não funcionam. Estamos em uma dissonância cognitiva tão grande, desconectados da nossa história, com repressão emocional e uma cegueira política. Diante do que está acontecendo, só sinto vergonha. Agora vou falar sobre Zaporizhzhia. Você sabe como é sentir tanta vergonha que não admite o próprio fracasso. Poucos conseguem pedir desculpas. Strack Zimmermann e Macron, por exemplo, teriam que se explicar à imprensa. Nós nos enganamos. Os russos venceram há 1 ano e meio. Há soldados demais lá. Nunca mais queríamos guerra. Nos enganamos ao rejeitar a solução diplomática em abril de 2022. Estamos envergonhados e corresponsáveis. Agora eles querem que façamos isso depois de 3 anos nos dizendo o russo, o russo, o russo. Se eu quisesse desligar a Europa, eu diria: querida senhora von der Leyen, confisque os bens russos. Eu apostaria que todos os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são solidários com a Rússia. Então, todos os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que representam metade da população mundial, retirariam seus bens da Europa. A Europa desmorona como cartas, podemos copiar as lágrimas. Donald Trump ataca a Europa de frente e a Europa desmorona. Um único documento estratégico é suficiente e a autoimagem moral se desfaz. Essa reação diz tudo sobre a Europa e quase nada sobre Donald Trump. Estou muito feliz por essa conversa. Rick, que bom que você está aqui. Eu também estou feliz. Antes de desmontarmos a Europa, eu gostaria de dar um passo atrás e falar sobre você, Rick. Quando olhamos para o que fizeram com você nos últimos meses, difamação, destruição da reputação, desmonte público, então você teria todos os motivos para sentar aqui e reclamar, mas você não faz isso. O que ainda te dá esperança nesses tempos? Obrigada pela pergunta. Estamos conversando aqui hoje, no dia 12 de dezembro de 2025. Eu não quero esconder que, na verdade, esse desligamento e tudo o que veio junto com isso levou cerca de 3 anos. Então, se dissermos que foi em fevereiro de 2023 até fevereiro de 2026, são 3 anos. Eu não quero esconder que nesses 3 anos também tive momentos em que me senti muito mal. Então foi assim: primeira instância, sentença negativa; segunda instância, sentença negativa. É uma montanha-russa de esperança no Estado de Direito, seguida de decepção. Mas, na verdade, se você me perguntar agora, eu estou bem. Porque, na verdade, é também um processo interno de crescimento, ou um processo de purificação, ou um processo de catarse. No fundo, a gente precisa lidar com o fato de sofrer uma injustiça, e primeiro é preciso reconhecer que não é a única pessoa passando por isso. Se olharmos especialmente para os anos durante a pandemia de Covid, quantas pessoas sofreram injustiças nesse período? Queria trazer aqui agora todos esses heróis invisíveis do dia a dia. Quem teve coragem de falar, quem foi demitido em algum lugar e quem, diferente de mim, não pôde ter um processo quase público ou se defender. Acho que a sociedade ainda tem muito a processar. De todos eles, eles não esqueceram disso. Há muitos que não esqueceram disso. Aí você escova os dentes de manhã e tem que lidar com o fato de que todas essas pessoas têm um senso de injustiça, olhando para aqueles que não têm senso de injustiça nenhum. Por exemplo, Karl Lauterbach, ou Alena Briggs, ou os donos da BioNTech, ou a senhora von der Leyen, ou a senhora Agnes Strack-Zimmermann, ou quem quer que seja. James Spann, escândalo em massa. 11 bilhões vendidos, patrimônio do povo, nossos impostos. Durante 3 semanas saiu na imprensa, depois sumiu. É isso que quero dizer. É psicologicamente difícil suportar quando parece que estão te fazendo de boba. No meu caso, qualquer um pode olhar no site. Pequenos errinhos que você precisa de uma lupa para encontrar em um livro antigo, alguns erros de citação. Que você, de fato, aos 58 anos, é expulsa da universidade de forma abrupta. Um pequeno detalhe: fui demitida em fevereiro. No final de março, nem mesmo o salário de março foi pago. Então, entende? Claro que tudo isso foi um grande choque, mas eu tive 3 anos para passar por isso. Eu também gostaria de dizer, neste momento, quando você passa pelo Vale das Lágrimas, como provavelmente muitos dos outros heróis do dia a dia, de alguma forma você sai fortalecida. Então, na verdade, eu quero agora, enquanto conversamos, sinto que tive experiências tão ricas. Também recebi tanta ajuda. Também quero dizer que, na primeira ou segunda vez que estive com você no Zoom, você fez um bolo para mim. Ainda lembro de todos os comentários. Houve apoio, foi notado.
Houve ajuda, e sem isso não teria funcionado. Gostaria de dizer isso, mas estou com um problema agora. De vez em quando, aparentemente, entregam entulho aqui, então, de certa forma, é um movimento dialético. Então, como eu aguentei isso? Essa era a sua pergunta? Eu não estava sozinha, havia muitos. Eu só era mais visível que os outros e ainda recebi ajuda. E sem isso, então hoje, por exemplo, eu li de novo em algum lugar, no LinkedIn ou algo assim, um comentário muito legal. Sem esse incentivo que é como um bálsamo para as feridas. Que também te faz sentir isso. Ou diz: você está fazendo a coisa certa ao continuar reclamando, ao se defender. Você representa muitos outros. Sem isso não seria possível, mas assim fui fortalecido pelo apoio. E agora vamos. Sim, eu diria que tudo que é bom vem em três. Tribunal do Trabalho de Bonn? Não. Regional de Colônia? Não. Agora vamos ao Tribunal Federal do Trabalho de Erfurt, terceira instância. Amanhã, dia 13 de dezembro, vamos protocolar a petição, fazendo o que chamam de recurso de não admissão. Na verdade, nas últimas semanas e meses, percebi que, pessoalmente, o modo de luta combina mais comigo do que o modo deprimido. Sim, então a gente sente uma outra autoconfiança quando diz eu quero. Nem que seja só para os registros históricos da República Federal. Eu quero que esse processo de proteção contra a demissão, que é quase absurdo, esteja documentado e meu advogado pensa da mesma forma. Na verdade, estou totalmente decidida caso o Tribunal Federal do Trabalho não aceite o recurso, que então tentaremos levar o caso ao Tribunal Constitucional. Povos sem limites têm políticos sem limites. Você concordaria com essa tese? Falo das narrativas mentirosas, que aumentam e ficam mais descaradas, enquanto quase não há resistência nas ruas. A classe política não nos leva a sério, porque as pessoas nunca assumem realmente suas próprias responsabilidades, nunca realmente resistem e acabam aceitando tudo. Sim, isso também é, claro, numa mudança clara entre o passado e o presente. Eu percebo isso, mas só quando a gente fica mais velha é que nota essa mudança. Então, se você foi socializada na sociedade como ela é agora, provavelmente pensa: deve ser tudo normal. É difícil, como mulher de 61 anos, dizer à geração mais jovem que antigamente as coisas eram diferentes. Por exemplo, na República Federal da Alemanha, em 1983, ainda conseguíamos mobilizar grandes protestos contra a guerra. Naquela época, até o jornal Die Zeit, a Condessa Dönhoff, a editora Moro, editoras de esquerda e Konstantin Wecker participaram. Quem mais cantava e compunha naquela época? Sim, todos se manifestaram dizendo isso não pode acontecer, então vieram os Pershings. Houve grande debate. Acho que foram estacionados. De qualquer forma, a capacidade de mobilização social era maior e eu fico muito feliz que os alunos, por exemplo, tenham feito uma manifestação no dia 5 de dezembro, sim, greve escolar pela paz. Então isso agora está acontecendo também na geração mais jovem, inclusive com essa lei de mobilização. Então, agora que os jovens de 18 anos até, não sei, precisam passar pela seleção, isso aparentemente provocou uma mobilização nas escolas. Sim, então isso mostra como as questões sociais mudaram. Você perguntou: como é possível que tenhamos nos tornado uma sociedade tão sem compaixão? Pois é, eu faço isso, e esse é o verdadeiro problema. Eu te enviei aquele relatório de censura antes dessa conversa. Eu realmente gostaria de pedir que você colocasse o link dele abaixo, porque acredito que é muito importante para o seu público-alvo. Agora tem um australiano, Andrew Loventhal, que eu também conheço pessoalmente, que fez um relatório de censura. Então, a rede de censura na Alemanha. E quais coisas merecem destaque aí? Primeiro, o relatório, acho que na página 4 ou 5, tem um gráfico muito bom sobre o mapeamento do complexo de censura alemão. Sempre achamos que somos uma grande democracia. O relatório mostra isso em 60 páginas. Quais ministérios financiam quais ONGs, para que, como se diz, o controle da narrativa seja mantido? Sim, por exemplo, isso. E aí você já chega imediatamente na minha demissão, sim, por exemplo. O Centro Liberal Moderno é um desses think tanks. Sim, os que defenderam a vacinação na pandemia e agora dizem Putin é Hitler, etc. Sim, os que alimentaram a situação. Esse Centro Liberal Moderno, por exemplo, recebeu 700 mil euros em recursos do Ministério Federal da Ciência. É tudo democrático. Sim, claro.
Uma análise de oponentes, em uma democracia não existe análise de oponentes. Sim, existem pessoas que pensam diferente, mas não oponentes. Essa análise de oponentes deveria ser chamada de, eu sempre faço aspas aqui, deveriam monitorar intelectuais críticos ao sistema como o Rick Guerro, caso discordem. Então, eu diria, a democracia permite que pessoas com opiniões diferentes possam se expressar livremente em lugares como parlamento, escola e universidade, sem serem reprimidas ou presas. Depois isso é discutido. Esse é o princípio central da democracia. A vigilância de intelectuais críticos ao sistema, enquanto tais, é completamente antidemocrática, e eu fui uma dessas intelectuais críticas ao sistema. O autor dessa análise de oponentes, Markus Linden, alguém da Universidade de Trier, é, depois de Gallicke de Tapsen, também o autor das chamadas acusações de plágio no Frankfurter Allgemeine Zeitung, das quais acabei de falar, 4 de junho de 2022. Ou seja, eu posso estabelecer uma ligação pessoal entre esse relatório de censura e o meu caso de demissão. Nós, é claro, vamos informar isso também ao Tribunal Federal do Trabalho. Por isso, mais uma vez, eu realmente acredito que o meu caso é socialmente relevante. Sim, porque a segunda coisa que você menciona é como é que chegamos a viver em uma sociedade assim. Isso mostra, então, as pessoas agora entenderam onde estão os limites. E ninguém mais fala alto quando eu apresentei esse relatório de censura no Sprechsaal de Berlim. Havia um homem lá que fez uma pergunta e ele era obviamente um funcionário de um ministério alemão. E ele disse, senhora Guerot, em reuniões desse nível, o secretário ou ministro de Estado pode afirmar: agora temos que entrar em guerra contra a Rússia. A OTAN disse blá blá blá. Sim, então teria que ser assim. Funcionários públicos que conhecem a cláusula de paz da Constituição, ou seja lá como for, os funcionários públicos deveriam, na verdade, se posicionar e dizer: senhor ministro, o senhor tem certeza de que temos a análise correta? Será que deixamos passar que há uma corresponsabilidade do Ocidente? Será que deixamos passar que Karaganov acabou de propor um pacto de não agressão? Temos a análise correta? Isso deveria ser discutido por uma sociedade democrática. Sim, e esse senhor afirmou que isso não ocorre mais. Ou seja, neutralizamos a crítica em todos os nossos sistemas. A filósofa espanhola ou catalã Marina Garcés, que está em Saragossa, eu só posso recomendar. Ela escreveu um livro em 2016, pode incluir o link? Por uma nova ilustração e por uma nova ilustração radical. Ela fala da chamada neutralização da crítica, ou seja, a crítica é neutralizada dentro do sistema e não aparece mais. Assim, a crítica, por assim dizer, saiu do sistema. Agora você é crítica do sistema e tem um canal crítico no YouTube, assim como muitas outras pessoas. Isso era basicamente o que se buscava nos anos 60. Chamava-se isso de oposição extraparlamentar, que não existe mais no Bundestag. Você não está na televisão. Entende o que eu quero dizer? Temos um sistema que se neutralizou, se homogeneizou e se neutralizou totalmente separado das vozes críticas. Por isso não existem mais histórias equilibradas. Assim, o sistema perde a capacidade de se autocorrigir. Isso é muito importante, sim, e é nesse contexto que se encaixa a minha demissão. Na Universidade de Bonn, há muitos outros colegas que também compartilham opiniões sobre rearmamento, orçamento militar, OTAN e assim por diante. Entre esses colegas, Frank Umbach é meu colega na Universidade de Bonn. Ouviu recentemente na Deutschlandfunk. Ele repetiu a importância do envio de armas e etc. Também tenho outro colega, Ulrich Schrigi, na Universidade de Bonn, que antes trabalhava no Ministério da Defesa. Ele, claro, também é pró-OTAN, pró-5% e assim por diante. Então teria sido bom se na Universidade de Bonn houvesse mais uma voz científica como a minha. Diga, podemos ver por diferentes lados com outros argumentos e números. É isso que vamos discutir agora. Sim, mas fui, digamos, removida. Uma sociedade democrática simplesmente não pode sobreviver sem mecanismos de autocorreção. E é aí que estamos agora. Por isso não é só, eu acho, o meu pequeno caso. Essa liberdade científica e como ela está ligada a esse relatório de censura é muito importante. Quando discutimos isso agora, estamos falando de processos de guerra muito reais. Então, não é apenas um tema qualquer, sem relação com a ciência. Não estamos falando agora sobre se na arqueologia podemos iluminar um vaso chinês de tal ou tal maneira, mas estamos falando sobre o fato de que a opinião formada
sobre esse acontecimento de guerra que foi uniformizada, neutralizando a crítica, essa opinião uniformizada agora está sendo repassada nas emissoras de rádio, nas universidades, nas escolas, por assim dizer. Agora temos soldados nas escolas dizendo aos nossos alunos que eles devem se candidatar à Bundeswehr. Faça algo útil. Já falei sobre as universidades e nós temos justamente corredores de opinião. Vou dar 2 exemplos. Em alemão, isso é sublimado, como na Deutschlandfunk. Acho que foi no domingo ou quando quer que esse programa de ciência passe às 5 da tarde. Teve um programa de ciência recentemente, há 2 ou 3 dias, na terça-feira, se não me engano. Estamos conversando hoje, na sexta-feira. Era sobre tecnologia militar e depois falaram sobre a tecnologia militar da Ucrânia. E que os ucranianos agora têm drones incríveis e então entrevistaram alguém das Forças Armadas Alemãs, seja lá quem for. Um funcionário chegou a elevar a voz, destacando como os drones ucranianos e sua tecnologia militar são impressionantes. E a Alemanha precisa urgentemente, ou seja, as Forças Armadas Alemãs precisam urgentemente obter essa tecnologia de drones junto com a Ucrânia. Eu nem quero avaliar isso do ponto de vista militar. Sim, eu não entendo de drones, mas só o tom exaltado na voz. Então, o fato desse soldado das Forças Armadas Alemãs ter ficado tão feliz porque os ucranianos agora têm drones tão incríveis, é claro que isso já cria um viés ao ouvir. Sim, dá para perceber claramente a alegria dele, por assim dizer. Mas em uma matéria crítica, teria sido bom se alguém tivesse dito: bom, afinal, o que são drones para a tecnologia militar, por exemplo, drones? Eles te distanciam de matar. Então, de fato, alguém da indústria de jogos foi entrevistado e disse: sim, esse é o nosso objetivo. Agora trabalhamos em jogos de computador onde pessoas de 60 anos ou crianças de 8 anos matam algo nesses jogos do Nintendo. De forma lúdica, trabalhamos com as Forças Armadas. Depois, um general foi entrevistado e confirmou: sim, exatamente. Estamos felizes que a indústria de jogos esteja tornando esses jogos muito realistas. Porque, assim, a transição do jogo para a guerra já fica, digamos, suave. Então, a gente esperaria que essa contribuição fosse contextualizada e que perguntas fossem feitas. Nós queremos isso, queremos principalmente apresentar esses jogos aos nossos meninos para que depois eles possam matar usando drones. Isso desinibe, porque eles nem veem mais onde o drone pousa, quem ele atira e assim por diante. Sim, queremos gamificar a guerra. Talvez devêssemos propor uma lei no Bundestag contra isso. Você entende o que eu quero dizer? Nesse sentido, acho que nem percebemos mais, por assim dizer, os parafusos que estão sendo ajustados na nossa percepção. Pouco tempo depois, saiu uma reportagem na Deutschlandfunk sobre estonianos que, aparentemente, estão fazendo quase exercícios de guerrilha na fronteira entre a Estônia e a Rússia. À noite, na floresta, de alguma forma observando onde estão os russos. E como podemos nos defender? Sim, ouvi esse programa, era para mulheres e tinha esse tom de nós mulheres vamos proteger a fronteira. Sempre havia um tom quase erotizado. Mulheres de uniforme, você entende? Eu realmente me perguntei, por que essas mulheres, essas estonianas, não podem ir até as russas e dizer, podemos construir uma creche juntas para nossos bebês? Sim, por exemplo, né, antigamente em Israel e na Palestina, isso era comum, existiam várias iniciativas assim. Mulheres propuseram, vamos construir uma escola para nossos filhos. Sim, e que de alguma forma perdemos todas essas coisas. Do discurso, isso nem é mais tema nesses programas que apenas te condicionam a isso. O russo é mal de qualquer jeito e agora existem estonianas corajosas que, felizmente, ficam sentadas na floresta à noite para nos proteger dos russos maus. Eu acho que essa é uma percepção unidimensional desse conflito e realmente fico pensando em como chegamos a esse ponto. Mas vamos falar rapidinho, Ulrike, sobre o novo documento estratégico de Donald Trump. Ele quer dividir a Europa, fala isso claramente e apoia governos autoritários. Alguém pode dizer, meu Deus, jamais. Veja a linha de centro-esquerda dos últimos 20 anos. Isso resultou em um desastre total na Alemanha. Vou ser direto. O que um governo autoritário poderia piorar exatamente? Quero dizer, agora tivemos um espírito do tempo de esquerda, agora vamos ter um espírito do tempo de centro-direita. Todos brigam entre si e não olham para cima, onde na verdade o conflito deveria acontecer. Por que tantas pessoas estão indignadas? Agora será só um pouco mais conservador de direita. Então, essa coisa de direita e de esquerda, claro que já não faz mais sentido. Eu diria, esse é o problema, o que hoje chamam de esquerda, esquerda verde, decadente. Isso não tem mais relação com a esquerda, que defende paz e justiça. Você começa pelos verdes e diz: verdes e Partido Social Democrata não defendem a paz.
Não mesmo. Sim, a Annalena Baerbock não, nem o Anton Hofreiter e outros. Mas também não apoiam a justiça social. Sim, leis de aquecimento, custos sociais e inflação da guerra. Comprei uvas por 6,60 € o quilo, um absurdo. Sim, agora no Natal eles colocaram a manteiga com preço especial para não chamar tanta atenção. Sim, agora ela custa 99 centavos na promoção de Natal. Isso é inacreditável, é o que eu diria primeiro. Expliquei isso no meu livro sobre a virada dos tempos e também em outros vídeos. Essa história de direita e esquerda já não faz mais sentido. Agora estamos sendo governados por um bloco burguês. O esquema de direita e esquerda foi girado em 90 graus. Embaixo está a frente ampla da Bündnisser Wagenknecht e a AfD, representando o povo contra as elites que estão em cima. As elites são pós-ideológicas, pós-ideológicas. Sim, agora eles fazem leis climáticas, wokistas, de guerra e outras. Mas isso não tem mais relação com o Partido Social Democrata, União Democrata Cristã, Esquerda, Direita, Paz ou Justiça Social. Por isso tivemos governo de coalizão e a grande coalizão, porque simplesmente é pós-ideológico. Sim, então direita, esquerda, em cima, embaixo, assim. Então, isso só para começar. Eu também acho totalmente errada essa atribuição de governos autoritários. Então, na verdade, não existe isso. É muito lamentável que, ao mesmo tempo em que chamamos o wokismo de esquerda, chamamos o conservadorismo de direita. No passado existiam partidos conservadores. Eles têm seu lugar na sociedade. Você pode gostar ou não deles, mas tudo o que é conservador. Então, que queremos uma agricultura sensata e ainda unir a agricultura de campo e criação de animais, que queremos bons alimentos e não somos contra a indústria farmacêutica. E talvez ainda queiramos o reembolso da homeopatia pelo plano de saúde. Todas essas coisas, sim, agora tudo isso é considerado de direita. Sim, isso é totalmente absurdo. Esse conceito de direita, sim, direita. Ou seja, tudo que desagrada a oligarquia é visto como de direita. Nesse sentido, o conceito de autoritário também é questionável. O problema é que até o Trump se engana nisso, e ele não faz teoria política. Sim, o Trump faz mais acordos. Já vamos falar sobre o Trump. Mas a questão é que usamos o termo democracia liberal, e esse termo em si é problemático. Para quem quiser ouvir depois, tenho um canal no YouTube onde faço resenhas e falo dos livros do Felipe Mano. Ele escreveu um livro sobre a democracia liberal. O argumento central desse livro é, na verdade, que é intelectualmente completamente desonesto dizer a democracia liberal. Se quisermos uma democracia socialista, porque dizemos que 80% de nós agora querem uma democracia socialista ou anarquista, então seria muito democrático fazer uma democracia anarquista ou socialista. É intelectualmente desonesto sempre associar o termo democracia ao liberalismo. Por isso, agora temos a situação de que a União Europeia, por exemplo, como estrutura, é liberal, mas não democrática. A União Europeia possui um mercado interno liberal, mas suas estruturas de governança não são democráticas. Ainda assim, muitos afirmam: a União Europeia não é problema? Sim, Orbán foi eleito democraticamente, mas não é liberal, por exemplo, porque ele regula os preços dos alimentos para as classes mais baixas. Por isso o chamamos de democrata e liberal. Mas isso já revela que a democracia não nos importa nem um pouco. Então, a União Europeia pode ser antidemocrática desde que seja liberal, mas Orbán não pode ser democrático enquanto for iliberal. Ao falar em iliberal, costuma-se dizer autoritário, mas considero isso errado. Essas foram algumas breves explicações teóricas. Me desculpe por isso, mas eu acho isso muito importante, porque estamos justamente nesse caldo de discurso, realmente um caldo de discurso, onde eu só penso, se a gente não esclarecer os termos e deixar as categorias claras, todo mundo mistura tudo. Sim, agora sobre o Trump, está absolutamente claro que os americanos e também o governo Trump aparentemente querem dividir a Europa entre o leste e o oeste. Sim, e esses europeus ocidentais arrogantes que acham que estão no reino do bem e sabem de tudo. Separar dos europeus do leste. E no leste europeu vemos Fichu, vemos os tchecos, agora Babchek. Vemos Orbán, vemos também os romenos, a Bulgária. Então vemos países que agora, no meu livro, escrevi sobre a virada dos tempos e a formação de um espaço Europa do Danúbio. Já existem há muito tempo ambições de criar um espaço da Europa Oriental, que simplesmente pensa de forma diferente. Acredito que isso não tem relação com autoritarismo, então evitaria usar esse termo. Tem a ver com o fato de querer uma democracia que não seja mais liberal, o que, no entanto, é permitido.
Se você afirma querer uma democracia que apoie mulheres solteiras e triplique o auxílio para crianças, isso, de acordo com as leis do mercado, não é nada liberal, mas é muito democrático. Esse mito da Merkel diz: democracia compatível com o mercado. Não, precisamos de um mercado compatível com a democracia. Ou seja, inverter, os europeus do leste fazem isso agora, o que é legítimo e não tem relação com autoritarismo. As democracias liberais, como o Ocidente, França, Macron e Starmer, estão ficando para trás. Os britânicos já não fazem mais parte da União Europeia. Agora eles acham que precisam defender a democracia liberal na Ucrânia. Só isso já é, claro, vou chegar à estratégia de segurança simplesmente absurdo. Então, vamos ver alguns fatos e números. Dos 500 bilhões que a União Europeia despejou na Ucrânia, 48 bilhões simplesmente desapareceram. Sim, e Zelensky não sabe onde eles estão. 48 bilhões não é como perder uma nota de 50. São 48 bilhões de euros. Ao mesmo tempo, a quantidade desses Lamborghinis, esses carros de luxo, aumentou. O número de vendas de Porsche e Lamborghini para ucranianos em Mônaco está crescendo. Acho que aumentou 250 vezes. Poderia-se fazer uma ligação agora entre fundos desviados, 48 bilhões e estruturas oligárquicas que fazem com que, em algum lugar de Mônaco, apareçam carros incríveis com placas ucranianas. Sim, aliás, agora eu tenho um meme. Posso te mandar também, sim, mas é realmente um meme muito bom. Imagens falam muito, né? Agora tem uma dessas. Aí vem o Zelensky, tipo Papai Noel descendo do céu com trenó. Sim, e aí estão a senhora von der Leyen, o Macron e o Merz, e eles dão para o Zelensky um saco enorme de dinheiro. Zelensky pega 3 pirulitos e dá um pirulito para o Macron, para a senhora von der Leyen e para o Merz. E então eles ficam felizes como crianças. E o Zelensky voa com seu trenó de renas de volta para o céu com seu saco de dinheiro. Isso já diz tudo. Agora temos um chefe de Estado, Zelensky, que aparentemente não quer permitir eleições. Sim, então, que democracia estamos defendendo? Defendemos uma Ucrânia altamente corrupta, com tendências fascistoides e restrições à liberdade de expressão e à oposição parlamentar. Existem boas instituições da sociedade civil na Ucrânia, não nego isso. Também há pessoas combativas lá, boas democratas, que tentam resistir a tudo isso. Sim, mas agora Zelensky perdeu seu conselheiro. Eu diria, as estruturas democráticas na Ucrânia não estão bem no momento. Nós simplesmente negamos isso e continuamos agindo no Ocidente como se tivéssemos que defender algo lá agora. Então, contra essa cegueira ocidental, essa incapacidade ocidental de reconhecer o próprio fracasso. Agora Trump critica os europeus ocidentais quando escreve em seu estudo de segurança: a Europa está em decadência civilizatória. Porque a Europa não é mais capaz de autocrítica, não consegue mais corrigir suas decisões políticas, porque a Europa não é mais capaz de fazer uma avaliação racional de suas próprias capacidades. Então, sabe, eu digo, como é mesmo o nome? Plano Geral Alemanha, Plano de Operações Alemanha? Sim, como nós. Só posso dizer, o plano de operações Alemanha termina em Stuttgart. Há uma estação de trem iniciada em 2012, prevista para 2021, mas que talvez só fique pronta em 2029. Mas, para enviar tropas à linha de frente, nem temos motoristas ou caminhões suficientes. Ou seja, essa superestimação europeia da realidade militar de uma guerra que já está perdida há muito tempo. Veja o lado militar. Não sou especialista, mas acompanho os vídeos do Glenn Dixon e do Mosheimer no YouTube. Tem muitos, ou do Hitler também. Tem muitas pessoas boas que analisam quais tropas, quais armas e assim por diante. Quando a gente ouve tudo isso, qualquer pessoa que pensa sabe que essa guerra já está perdida há pelo menos um ano. Sim, agora as últimas cidades caíram e depois disso é praticamente terreno livre. Agora os russos provavelmente podem avançar pelo Dnieper assim. Agora pode-se lamentar tudo isso e, como o Ocidente, ficar dizendo isso tudo não pode acontecer e coisas assim. Claro que pode. É exatamente isso que Stark Zimmerman está fazendo de novo hoje na Deutschlandfunk. Sim, agora os russos avançam, mas assumir responsabilidade seria dizer, ok. Em abril de 2022, houve negociações mediadas por Jacques Hirsch, suíço, em Istambul, Turquia. Ele escreveu um livro sobre isso. Qualquer um pode ler. E nesse livro estava escrito: os russos ofereceram, em abril de 2022, essencialmente uma paz imediata. A Crimeia teria permanecido russa, todo o resto teria permanecido com a Ucrânia.
Quem não assinou isso? Zelensky já tinha parafraseado isso. De Londres, Boris Johnson veio voando abertamente, estava a serviço dos americanos e disse a frase lendária: "O Ocidente ainda não está pronto para a paz." Nós não estávamos prontos para a paz. Sim, disso diz o general Kujat, ou melhor, o ex-general Kujat, que também é um especialista militar, ele diz: cada atraso na guerra e cada avanço da linha de frente que se materializou a favor dos russos desde abril de 2022, por assim dizer, é de responsabilidade ocidental, ou pelo menos de corresponsabilidade ocidental. Agora estamos em uma situação muito clara, em que não temos mais uma solução que salve as aparências. Sim, a guerra está ganha. Os soldados estão desertando. Já são mais de 1 milhão. Sim, que Deus os tenha. Esses jovens que morreram dos dois lados. Totalmente desnecessário quando se pensa que em abril de 2022 isso já poderia ter acabado. E agora é só barganha. Sim, e nessa barganha Trump, é claro, também está envolvido. Você se lembra daquele acordo sobre as terras raras que ele, digamos, fez com a Ucrânia? Ao mesmo tempo, agora é muito, muito provável que Donbass e Luhansk, as duas regiões, caiam em mãos russas. Então, por assim dizer, lá também existem muitas terras raras e assim por diante. Então, por assim dizer, os russos terão seus minerais, se você quiser colocar dessa forma. Agora, primeiro trata-se de um cessar-fogo, depois de negociações de paz, mas essencialmente de acordos. Quem ficará com as terras raras? Então é isso? É sobre terras raras, não sobre paz ou liberdade. Algo sim, e raramente isso ficou tão evidente quanto nesta guerra na Ucrânia. Trump é direto sobre seus interesses. A América em primeiro lugar. No fim, tudo se resume a acordos nesse conflito. Por outro lado, há políticos na Europa que queriam se manter impiedosos neste conflito. Você acha que eles vão sair da guerra de cabeça erguida e sem consequências? Vai haver mais um nível de escalada. Porque, por exemplo, eles poderiam até explodir uma usina nuclear. O que você acha disso, primeiramente? Agora percebemos que os americanos aparentemente estão tentando dividir a Europa, embora eu não queira colocar toda a culpa nos americanos. Nós mesmos estamos nos dividindo. Nós mesmos nos dividimos por causa dessa questão da guerra. A União Europeia já foi um projeto de paz, especialmente nos anos 90. Naquele tempo, trabalhei para Delors, que uma União Europeia que por 70 anos dizia Europa nunca mais terá guerra, que uma instituição assim possa se envolver em uma guerra é totalmente absurdo. Nunca tivemos uma unificação europeia. Quero destacar isso antes de falar sobre Zaporizhzhia. Toda essa incitação à guerra veio do Báltico. Estonianos, poloneses, britânicos, Washington e agora Macron e Merz. Infelizmente, 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 em uma total perversão da relação franco-alemã. Poloneses, romenos, búlgaros, húngaros, tchecos, eslovenos, Itália, Grécia, Bósnia, Portugal e Espanha não querem ser campo da OTAN e querem sair. Sim, então, sempre foi errado presumir. Por isso eu também digo, acho que a União Europeia provavelmente não vai sobreviver institucionalmente a esse drama, essa tragédia da Ucrânia. O ressentimento contra a senhora von der Leyen é enorme. Desculpe, quis dizer contra a senhora Giroud. Também há muito ressentimento contra mim, pois fui eu quem disse isso e fui expulsa da universidade. Mas o ressentimento contra a senhora von der Leyen é enorme. Houve 3, como se chama, moções de desconfiança no Parlamento Europeu, sim, então também no Parlamento Europeu. Sim, as forças conservadoras populares já estão quase conseguindo a maioria, então você tem que ver. Entre a bancada do PPE, Partido Popular Europeu, e os 3 chamados partidos populistas, são apenas 2 mandatos, 3 moções de desconfiança. Ouça o último discurso da senhora von der Leyen. Ela fala por 1 hora. Precisamos ser fortes e enviamos nossos soldados. Então, esse discurso todo é, eu diria, realmente de dar enjoo. Trabalhei nos anos 90 para Jacques Delors, defensor de uma Europa unida. Delors era católico e socialista. Sim, ele queria paz e justiça na Europa e democracia. Precisamos ser fortes contra a Rússia. Então, isso significa que não vamos deixar isso para os americanos agora. Nós, do ocidente da Europa, nos superestimamos nesse conflito, agimos por conta própria. Sim, esse ódio aos russos que conseguiram mobilizar aqui. Por quê? O russo aparece, então, em uma situação de humilhação. Também é impressionante que isso tenha sido possível. Que esquecemos nossa história, que esquecemos dos 27 milhões de soldados soviéticos que morreram na campanha Barbarossa, que descontextualizamos tudo, ou seja, que nada disso foi contado. Então, pela segunda vez, vou dizer, nossos pais, nossos avós, 27 milhões morreram na União Soviética, e isso nem é citado.
Agora temos um discurso sério de que queremos ir à guerra contra a Rússia novamente. Tudo é tão emocional, social e econômico, explodir o gasoduto, sanções ineficazes. Estamos em uma dissonância cognitiva tão grande, desconectados da nossa história, com repressão emocional e uma falta de percepção política em relação ao que realmente está acontecendo, que só dá para sentir vergonha. E agora vou falar sobre Zaporizhzhia. Sabe por quê? Mesmo quando se sente uma vergonha tão imensa que não consegue admitir isso nem mesmo em uma reunião. O que se faz então? Muitos nem conseguem pedir desculpa. Eu errei. Imagina, Strack Zimmermann e Macron, ou quem for, precisam falar com a imprensa. Os russos venceram há 1 ano e meio, há muitos soldados lá. Não queríamos mais guerra. Erramos ao rejeitar a solução diplomática em abril de 2022. Estamos muito envergonhados e responsáveis por isso. Agora querem isso após 3 anos dizendo o russo. Não há solução que salve as aparências. Existe uma frase de Rimbaud, um jovem poeta durante a Revolução Francesa. Ele disse uma vez: quem não consegue criar precisa destruir, quem não pode precisa destruir. Quem não cria paz agora? Quem não trabalhou pela paz? Quem se envergonhou diante da história? Quem se envergonhou diante da diplomacia? Quem traiu o legado da civilização europeia? Então, quem, por assim dizer, eu diria literalmente, traiu a Europa? Europa é uma mulher. Quem abusou da Europa porque a violentou pode até erotizar isso. Além de reagir selvagemente, o que ele deveria fazer? A citação de Rimbaud significa que sinto tanta vergonha, sem solução para salvar minha imagem, deixando apenas destroços e cinzas para trás. Assim, com certeza não a culpa é do Putin. Assim, com certeza ninguém aqui vai pensar que talvez tenhamos uma grande responsabilidade em tudo isso que eu disse. Então, agora estamos falando hoje numa situação em que Matti Rutte fez um discurso meio enigmático, que pode ser interpretado de várias maneiras. Ou seja, interpretei espontaneamente o secretário-geral da OTAN dessa forma. A interpretação segue permitida, que agora se trata realmente dessa usina nuclear de Zaporizhzhia, onde ainda há combate, sim. E claro que a questão é: vai cair uma bomba atômica nessa usina nuclear? Então, arriscariam um desastre nuclear? Chernobyl ainda está na memória de todos. Quando foi isso? 86? Ou quando? Sim, aí você teria, claro, um desastre nuclear. Ou seja, você teria algo como Fukushima, como era o nome, Fukushima no Japão, ou algo assim. Basicamente, uma fusão do núcleo. Quando isso ocorre, há uma movimentação de fuga. Claro, todo mundo teria que sair da região. Sim, então a questão agora é realmente, e isso está sendo discutido. Então eu nem quero discutir isso aqui, também não quero assumir isso, nem quero ser distópica. Você pode assistir aos vídeos de Patrick Bart, Scott Ritter, Glenn Dixon, entre outros. Ou seja, a questão é se a União Europeia vai levar seu niilismo tão longe a ponto de considerar agora uma escalada nuclear. Isso foi até mesmo discutido, sim, ou seja, realmente foi dito explicitamente. Isso, é claro, também se deve ao fato de que nós, como se diz por analogia, não conseguimos nada, nem militarmente, nem nuclearmente, nem nada. Não temos tanques nem nada funcionando. No exército alemão, tudo enferrujado e faltam soldados. Sim, ou seja, em termos de comando militar clássico, nós realmente não conseguimos. Nós só poderíamos, só restaria o nuclear. Quando dizemos o Ocidente precisa vencer a qualquer custo, era isso que significava paz pela vitória. Nesse sentido, eu diria que o maior perigo no momento é a psicologia a qual o Ocidente está submetido. O reconhecimento de que perdemos, nossa arrogância e presunção implacáveis estão voltando contra nós. A soberba vem antes da queda e é o que colhemos agora. Antes do Natal, não contamos a ninguém. Sim, por isso estou muito preocupada, porque uma coisa é essa possibilidade de escalada nuclear em Zaporizhzhia, a outra é essa confiscação de bens russos. Esse conflito ocorre enquanto falamos. Agora tem realmente muita pressão por trás disso e a gente precisa entender isso claramente. Estamos discutindo confiscar ativos russos de 200 bilhões de euros em um banco de compensação na Bélgica. Isso não é apenas uma violação do direito internacional, isso quebra o princípio da Suíça. Na Europa, os bens são seguros. Agora imagine se isso for confiscado. Imagine que no dia seguinte os chineses retirem toda a sua fortuna da Europa. Então, se eu quisesse desligar a Europa, eu diria: querida senhora von der Leyen, confisque os bens russos.
Eu apostaria que todos os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul seriam solidários com a Rússia. Então, todos os países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que representam metade da população mundial, retirariam seus bens da Europa. Então, a Europa desmorona como um castelo de cartas. E o fato de que isso é apresentado de forma puramente analítica e objetiva, aparentemente ninguém mais parece querer discutir, não aparece nas notícias, não é debatido. Estamos tão cegos e arrogantes, eu pessoalmente poderia chorar. Eu acho, o Rick, que a realidade lá fora te dá razão. Você vem dizendo isso desde o primeiro dia. Capas de jornais deveriam destacar. Gero estava certo. Eles continuam insistindo nessa narrativa de mentiras até o fim, talvez até o amargo fim, como você acabou de descrever corretamente. Tem momentos em que você sente uma certa satisfação? Sinceramente, não. A situação é séria demais para sentir satisfação ou triunfo. Eu não sinto satisfação. Gostaria sim. Na verdade, eu ficaria feliz se o Tribunal Federal do Trabalho, digamos, agisse com bom senso. Sim, acredito que precisamos de um Estado de direito e de uma boa justiça, mas não sinto triunfo. De verdade, não. Sim, eu sou. Ter razão também não é grande coisa. Eu estava certa. O que se ganha em ter razão? Há a ética da responsabilidade e a da convicção de Maximilian Weber. Com a ética da convicção, você não chega muito longe. E eu realmente preferiria. Como triunfo, eu gostaria que os jovens continuassem com suas manifestações escolares pela paz, que nós, como sociedade, voltássemos a nos movimentar um pouco. A grande maioria da população alemã e dos cidadãos europeus, eu também estou com esse projeto europeu de paz em andamento. Sim, nós não queremos guerra. Os russos também têm bebês? Sim, os russos também têm bebês. Você entende? Eu realmente estou de certa forma emocionada porque, por um lado, eu sinto vergonha de que, como geração, nós tenhamos perdido algo durante 60 anos. Mesmo entre os jovens da era digital que pensam diferente, certas coisas já não puderam ser transmitidas. Sim, eu só ficaria feliz se conseguíssemos sair dessa de novo. Isso é o mais importante. Nossa conversa irá ao ar pouco antes do Natal. Dê aos telespectadores 3 ações concretas para que, em 2026, alcancem mais clareza e soberania. Eu sempre digo, o melhor é vamos nos lembrar de Sócrates. Quando o vizinho voltar e disser: "Ah, Putin, se não o detivermos em Kiev, ele chega até Lisboa." Sócrates sempre respondia na ágora: "É mesmo?" Então, para todos aqueles que estão sempre tão absolutamente convencidos de que a vacina é segura ou que Putin quer marchar até Lisboa, ou seja lá o que for, talvez o melhor seja simplesmente responder para eles na cerca do jardim. É mesmo? Se você faz isso 3 vezes em uma conversa dessas, geralmente a outra pessoa fica sem argumentos depois. Basta dizer 3 vezes: "É mesmo?" A segunda coisa, seria realmente, eu acho que nós, como sociedade, precisamos nos tornar visíveis novamente quando se trata do tema da paz. Desejo, acima de tudo, muita coragem e força de caráter aos alunos. Dizer: "Não é nossa guerra nem desta geração." Eles não têm responsabilidade por isso, e realmente deveriam se manifestar bem alto e recusar o serviço militar. O que, seja lá o que for, eu acho isso realmente muito importante. E acho que devemos nos lembrar novamente como República Federal da Alemanha, de onde viemos. Eu repito, campanha de Barbarossa. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso. Meu desejo para quem ainda lê, há um livro maravilhoso, Jochen Hellbeck. Também falei disso no meu canal, onde comento livros. Ele descreve a campanha de Barbarossa como uma guerra totalmente diferente. Se conseguirmos colocar esse livro em cada lar alemão, então a guerra e o ódio aos russos vão acabar. Eu realmente gostaria disso. As manifestações estudantis crescem com apoio e todos recuperam alguma coragem pelo que defendemos. E então lemos Jochen Hellbeck, lembramos da nossa história, lembramos de 41, lembramos de Willy Brandt e de Egon Bahr, lembramos que uma vez criamos a fórmula mudança através da aproximação. Lembramos que queríamos uma ordem de paz com a Rússia. Também podemos dizer, se fizermos isso com a Rússia, o gasoduto será reconstruído, as sanções suspensas, a economia crescerá e o gás voltará. Assim, o país avançará. Quero essas 3 coisas. Todos podem participar. O Rick, vou te fazer 5 perguntas de escolha rápida para encerrar. Você tem que se posicionar, mas o mais importante são respostas curtas.
Salvar a Alemanha ou salvar a si mesmo? Salvar a Europa? Alemanha 2030, renascimento ou República das Bananas? Porque a Alemanha está se tornando europeia. Sempre foi uma Europa alemã, uma Alemanha europeia. A Alemanha não consegue sozinha. Renascimento significa renaissance. O último foi europeu, portanto, renascimento europeu. Se fosse para uma ilha deserta, escolheria Netanyahu ou Donald Trump? Trump? AfD, tabu ou terapia? Höcke ou Weidel? Não é igual, mas continua sendo terapia. A AfD faz boa oposição e é um espinho na carne. E como última pergunta, você pode se alongar um pouco mais? O que você sussurraria no ouvido da sua versão de 20 anos? É mesmo? Não acredite em nada que não tenha experimentado ou vivenciado. Esse é o ensinamento dos Budas. Só acredite no que você mesma vivenciar. Não aceite histórias de outros. Um país que condena moralmente a crítica perde sua orientação. Por isso, vozes como as suas são essenciais. Tenho certeza de que a história será mais justa com sua posição do que o presente. Obrigado pela sua clareza, obrigado pela sua coragem e desejo a você e a sua família tudo de melhor. Obrigada, Simo. Desejo o mesmo para você. Boas festas a todos, cheias de paz e reflexão. Aqui vai nascer uma criança. Isso também precisa ser levado a sério. Aqui vai nascer uma criança. Essa é sempre a esperança da criança, o futuro. E desejo a todos uma boa virada de ano.